Bom, como eu havia anunciado anteriormente, vamos falar agora de saúde, mais precisamente de atividade física, que é algo que eu gosto muito, sempre fiz muito na minha vida, sou um adepto à atividade física. E aí não tem nada de caminhadazinha de 1 quilômetro, não. É levantamento de peso, dá pra ver até pelo meu porte atlético, né? Tá bem claro isso. Tá bem claro isso, né? Bom, nós estamos recebendo aqui o Samuel Júnior, ou então o Samuca. O Samuca, que é personal trainer. E ele estava passando umas informações aqui bem interessantes, que são até óbvias, né? Mas que quando a gente ouve de quem vive o meio, a gente percebe, a gente tem uma ideia e uma dimensão. O quanto essa pandemia, ela trouxe aí, além de uns quilinhos a mais, para muita gente que acabou tendo que ficar mais recluso, mas, ao mesmo tempo, outros problemas, porque as pessoas buscaram ou fazer atividade física por conta própria, muitas sem nenhum tipo de acompanhamento, até inclusive algumas que já faziam esse acompanhamento com profissionais e acabaram trazendo aí um problema maior e mais sério, né, Samuca? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia aí a todos os ouvintes, bom dia. E é realmente isso, a questão do cuidado, a saúde vem se tornando algo assim crescente, mas o principal mesmo é qual o tipo de acompanhamento que você está fazendo, se você está aí com acompanhamento de um profissional ou está tentando fazer algo aí com as suas próprias, os seus próprios recursos, mas o quanto isso tem sido eficaz, né? E aí é interessante ressaltar que nesse momento de pandemia aí, as pessoas procuraram muito mais os exercícios físicos, né? De estarem aí tendo uma qualidade de vida melhor, ou até mesmo por conta dos quilos que ganharam aí durante essa quarentena. Mas, exatamente como o senhor falou, houve até algumas lesões ou até algumas outras dificuldades por conta do exercício não praticado da maneira correta, né? E você colocava que houve um boom agora de procura nas academias, né? Nesse período agora que as academias foram liberadas para se retornar à atividade, não se esperava tanta gente assim nesse retorno, enfim, surpreendeu a quantidade de pessoas que acabou procurando. Eram pessoas que já frequentavam academias ou outras pessoas que não tinham essa aptidão pela atividade física também? Como é que foi isso, Samuca? Sim, muitas pessoas novas que nunca tiveram contato com o exercício físico, por conta principalmente da necessidade ou também por causa de incentivo de outros amigos que teve a procura e foram se interessando e foram trazendo outras pessoas. E aí agora teve esse aumento e as pessoas vêm conhecendo os exercícios físicos e certamente aí vão continuar nessa caminhada, pois já estão desfrutando já dos benefícios que esses exercícios trazem já. Como é que foi para vocês dessa área esse período aí de pandemia, né? Eu lembro que lá no início houve uma movimentação bastante forte das academias, principalmente, porque principalmente a partir do momento em que outros setores começaram a ter autorização para voltar a funcionar. E aí o pessoal reclamava muito, mas por que não a academia? Você mantém um distanciamento, mantém todo um regramento. Isso deu um impacto muito grande para vocês, mesmo no caso, para as academias em si a gente sabe que deu, mas para profissionais, como você no caso, para personagens, deu um impacto, trouxe um impacto muito grande essa situação toda provocada pela pandemia? Sim, principalmente no início, que era algo muito incerto quanto ao período que iria se ficar fechado, foi algo assim bem complicado. E a maioria dos personagens trainers que atendem nas academias são profissionais liberais que não têm aquela segurança de uma empresa. E eu trabalho na academia como professor lá na sala de musculação. A academia ficou fechada por 34 dias, mas mesmo assim nós tivemos o adiantamento das férias, tudo, e tivemos essa segurança. Mas todos os profissionais que trabalham apenas como personal trainer tiveram que se readequar, se reformular em questão do atendimento pela internet, de novas ferramentas que foram surgindo para poder continuar atendendo os seus alunos e assim podendo manter ainda em questão da questão financeira mesmo. E nas academias esse tempo ficou fechado e aí após esse período no retorno às atividades tiveram algumas
as restrições, lógico, por conta da pandemia, e o principal fator foi a máscara, que isso fez com que muitas pessoas até fossem nas primeiras semanas, só que por conta do incômodo, da dificuldade de adaptação, elas deixaram de ir e agora estão retornando, por conta que convivem diariamente com a máscara, já têm conseguido se acostumar melhor. E aí, durante o exercício físico, lógico que nos primeiros dias é bem difícil, bem complicado, mas aí, aos poucos, o corpo vai conseguindo se adaptar, se adequar aí a esse novo acessório que nós temos que utilizar aí diariamente. Né? Mas agora, uma curiosidade, né? Porque a atividade física está muito ligada aí com a respiração, com a forma que você inspira o oxigênio, enfim. Esse uso da máscara, ele atrapalha de alguma forma? Ele traz algum impacto? Já foi possível mensurar ou é possível mensurar o efeito de fazer uma atividade física com máscara ou não? Sim, já saíram muitos estudos já sobre essa questão, mas o principal é que a percepção relativa do esforço, ela fica muito aumentada. Então, com o mínimo que você fizer, você já vai sentir que está numa intensidade bem elevada. E aí, por conta disso, os estudos até comprovam que após o uso da máscara, quando tirarem as máscaras, vai ter um aumento do condicionamento das pessoas por conta que está adaptado com um bloqueio ali. Então, quando tirar, o nível de respiração ele vai ser tão maior que você vai melhorar a sua capacidade assim expressivamente só por ter treinado com a máscara. Porque tem alguns estilos de treinamento que você impõe alguns bloqueios e algumas restrições para você ter uma adaptação maior, e quando você tira aquilo ali, você tem ali um condicionamento muito melhor. Um exemplo são os jogadores de futebol em altitude, que eles têm essa dificuldade de respirar, e quando eles de lá vêm para cá, percebe-se essa diferença, que a intensidade que eles jogam, um exemplo, né? Essa questão da respiração. Samuel, a gente falou na questão do peso, né? Do aumento de peso. Eu queria que tu só reafirmasse justamente essa volta do peso ideal, essa volta do peso daquela pessoa que se deve ser com o tempo, né? O trabalho todo de educação física, enfim, todo o trabalho, ele é gradativo, né? Não é aquelas dietas loucas, aqueles exercícios loucos, enfim. Às vezes a pessoa, eu ganhei peso na pandemia, a gente está numa questão mais calma agora e eu preciso recuperar aquilo o mais rápido possível. Mas tem um tempo, é uma questão mais lenta, né? Sim, exatamente. A principal questão que todos os alunos, ou até nós mesmos como ser humano, a paciência é uma das grandes virtudes, né? Então, a gente analisando na questão desse período, nós atravessamos aí já mais de 6 meses de pandemia. Então, nós estamos falando de um período de 6 meses que as pessoas ganharam peso, tiveram essa diminuição na sua prática de atividades diárias, e aí foi algo gradativo. Só que aí, nesse retorno, principalmente agora com a chegada do verão, as pessoas têm muita pressa, né? E essa também é justamente uma das causas pela qual as pessoas acabam se lesionando, tudo, porque nesse anseio de estar ali tendo algo mais rápido, que seja mais eficaz possível, você chega muito próximo ao limite. E se você não souber dosar carga, volume de treino aí, quantas repetições do exercício e o peso que você está utilizando, pode se ocasionar as lesões. E aí, se a gente imaginar que em 6 meses teve esse aumento do peso, isso daí não vai ser em 1, 2 meses que a gente vai conseguir chegar no ideal novamente, né? Então, por isso que é importante você ter paciência, e também através da periodização, a estruturação do treino, da programação que o profissional vai fazer, consegue-se calcular algo aí para estar passando e conciliando, né, com o exercício e chegar até o resultado mesmo. Agora, desculpa, posso só concluir? Não, justamente a gente falava daquela questão do treinamento na internet, né? Essa questão de ser individual, né, Samuel? A gente percebe que aquele treinamento que tem, obviamente, contribui, mas ele é feito de forma genérica, geral, né? Para que todas as pessoas tenham acesso. E cada ser humano, cada organismo tem uma reação. Isso também é importante, aquele cuidado, né, que é dedicado àquela pessoa que está procurando academia. Sim, cada pessoa vai reagir diferente ao treinamento, e vão ter pessoas que têm uma facilidade de adaptação, então os que já têm uma dificuldade, então cada um vai ser no seu tempo. Então
é por isso que tem que ser algo bem específico mesmo. Essa questão de você começar de forma gradativa, eu senti na pele isso. Eu, na verdade, sempre fui uma pessoa que caminhei bastante. Eu sempre gostei muito de caminhar. Qualquer atividade, não fazendo atividade física, mas eu vou daqui na Rádio Cidade, no centro, vou a pé. Aí de uns anos para cá eu fiquei malandro. Então, para sair daqui da 1º de maio, para ir até aqui na esquina com a Getúlio Vargas, ia de carro. E aí é óbvio que o organismo sente isso. Eu lembro, Camila, que eu fazia muito, observava muito quando a rádio ficava ali próximo da Ponte Estaiada e ia até na delegacia. Isso dá uma distância, Samuca, de 100 metros. Eu dava a volta, ia de carro. Então, são hábitos que a gente pega, assim, e como, por menor que seja a distância que você caminha, isso faz uma diferença enorme. Aí agora, eu tive um problema de saúde recentemente, e aí você se depara com o óbvio. Aí você vai no médico, o médico olha para você e diz, você tem que fazer atividade física. Aí você preocupado, porque quando você chega numa certa idade, você precisa ter uma preocupação que deveria ser desde sempre, né, Samuca? Aí você quer fazer tudo de uma vez só. E aí você percebe que não dá. Você tem que ir com calma, tem que começar devagar. É muito comum isso nas pessoas, essa ansiedade de querer que o resultado aconteça rápido, independente se é por uma questão de saúde ou de estética. É comum, é normal? Ou como é que vocês, que profissionais, enxergam isso? Sim, o exercício, ele é fundamental e necessário para todos os tipos de pessoas e também de idades. Qualquer idade e qualquer pessoa, porque ele é algo preventivo. Então, desde o começo lá da infância, é algo bom para o desenvolvimento da criança, questão de tudo, né? E aí depois, quando vai avançando a idade, se torna algo preventivo, porque atualmente os nossos costumes não são dos melhores, né? Quanto à alimentação, a mobilidade, o transporte hoje vem facilitando muito. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não temos essa rotina de exercício físico, assim, de atividade física, né? De você estar se movimentando, que hoje as coisas estão muito sedentárias, né? Questão de serviço e até mesmo as atividades. Então, por isso, os exercícios físicos que você faz numa academia, num clube ou em qualquer lugar, é muito importante para essa manutenção, para manter o corpo em equilíbrio, né? Todos os sistemas, porque é através do exercício físico que regula tudo isso. Bom, são 8h21. Eu estou conversando, aliás, eu e a Camila estamos conversando com o Samuel Júnior, ele que é personal trainer, sobre essa situação dos efeitos da atividade física e também da ausência dela, né? A gente fala muito sobre a ausência da atividade física, mas também tem um outro lado, que é o efeito, é o exagero, é o excesso da atividade física, ou então feito da maneira equivocada. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, pode ser, Camila? Daqui a pouco a gente volta para dar sequência aqui na nossa entrevista. É rapidinho. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Muito bem, são 8h27. 8h27. Sabe aquele filme Se o Meu Fusca Falasse? Se os microfones aqui falassem. A conversa que nós estávamos fazendo aqui nos bastidores com o nosso convidado tem muito a ver com a entrevista. Mas claro, tem tudo a ver com a entrevista. Então eu vou até contextualizar para não ficar dúvidas no que nós estávamos falando. Eu já fui, hoje eu tenho 57 anos, mas eu já fui alguém que, naquela época desse efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Quando você não tinha, lá nos anos 90, quando você não tinha recurso, não estou falando recurso financeiro, até local para se fazer o que se tem hoje, porque hoje a gente tem tanta academia, tem tantos profissionais competentes aí para orientar, né? Enfim, tantos meios de você praticar atividade física, manter a forma e principalmente a saúde. Isso, e aí me perdoe aqui o convidado, independente daquele indivíduo que vai para a academia se bombar e utiliza-se de meios que muitas vezes, eu tenho certeza que qualquer profissional faz a orientação correta, mas tem aquele que quer o imediatismo, né? E o imediatismo, às vezes, você faz... eu sei porque eu tenho um amigo que trabalha nessa área e que diz, olha, Derlei, você vê o cara
fazendo atividade física há 1 ano. Ele já parece o Arnold Schwarzenegger dos anos 80, quando começou a fazer filmes. Primeiro né? Exterminador. Ou o Sylvester Stallone naquele primeiro filme dele, do Rambo 1, né? Rambo. Que o cara já sai todo bombado em 1 ano. A gente sabe que eu não sou profissional da área, mas eu sei que não é desse jeito. Isso precisa, Não é normal, né? Não é normal, isso precisa de muito tempo, né? E tem tudo a ver. Então eu sou de uma época que, você fazer atividade física era ficar na frente da TV assistindo um filme de 1 hora, correndo numa esteira. E o filme e o ficar ali ouvindo música ou vendo um filme era uma forma de dizer assim, não, fica aqui, acelera, tal. Mas hoje nós temos outros meios, né? Caminhar na rua, principalmente, é um meio, ir para academia é outro, pedalar é outro. E aí eu estava comentando aqui, às vezes eu passo aí quando a gente sai para viajar e fazer futebol. E tem um lugar aí que eu gosto muito, que é a região do Planalto Sul, ali, Urubici. A Camila até já esteve lá. E tem a BR que liga Urubici a São Joaquim, que é uma serra. É uma serra, né? E às vezes eu vejo, quando eu vou para lá, eu vejo o pessoal de bike. E vejo o pessoal de bike subindo a serra. Eu vejo um pessoal em cima da bike, o Valdomir, que... Você não sabe como a bike aguenta, é isso? Eu não sei como é que a bike aguenta e como o ciclista aguenta. Porque é um pessoal cheinho. Aí vai naquela marcha, a menorzinha, aquela que fica mais leve, né? Mas enfim, eu acredito que hoje qualquer atividade que se faça, qualquer meio que se use, é válido. Eu lembro que quando deu a pandemia... ali no meu prédio tem uma academia, né? E até uma academia bem instalada, inclusive com orientação lá, tudo. E não se podia usar a academia. O que eu fui fazer? Fui caminhar na escadaria. Só que aí tive que parar também, porque já estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Estava dando aglomeração. São 78 unidades, aí você imagina... Metade disso, 20% disso, resolvendo no final do dia... caminhar subir e descer as escadas, né? Então acabou havendo proibição também por parte do prédio mas é uma coisa impressionante. O que está se buscando hoje, isso é interessante. Nós devíamos fazer a mesma coisa, né, Valdomiro? Mas infelizmente... Não, eu faço isso. Eu faço, a Camila também faz. Eu caminho todo dia. Pronto, eu sabia que eu ia ficar sozinho. Mas tudo bem? Agora... professor, eu sabia que eu ia ficar sozinho. A hora de começar é agora. Não se preocupe. Isso é que nem fazer curso de inglês, né? Não quer Vou começar a fazer agora. Mas Mas vocês não acham que depois de uma certa idade você fica preguiçoso? Tem uns que Não, são preguiçosos a vida toda, hoje né? não é mais difícil para alguém, o mais velho, quem já passou dos 50, 70 anos, buscar qualquer tipo de atividade física? Você não vê mais resistência na pessoa mais velha? Você acha que, por exemplo, o mais jovem sempre pensa na questão da estética, né? O mais jovem. O mais velho está pensando realmente na saúde, em se manter, aquele cara que já tem um diabetes, tem que controlar isso, controlar aquilo, então vai fazer uma atividade física para queimar caloria mesmo. Você não acha que, em relação ao perfil de cada indivíduo, tem essa situação? Um faz, o mais novo faz porque está pensando exatamente na estética e o mais velho está pensando exatamente na saúde, ou eu estou errado? Sim, tudo é uma questão de prioridades. Então, desde o mais novo até o mais velho. Se o mais novo não vê necessidade em fazer ali, ele não vai ter aquela motivação. E se o mais velho ali também entender que a saúde ou até mesmo a estética está agradável, não vê a necessidade de estar fazendo os exercícios, então ele acaba se acomodando e não entra nessa prática, né? Mas aí, como a gente estava comentando aqui, quando tem as necessidades, começam a aparecer os problemas de saúde, as doenças crônicas, que o exercício físico ele trata também, aí as pessoas, elas iniciam aí na prática, e mesmo depois que já está estabilizado, ele se mantém, né? Devido a entender, enxergar todos os benefícios que o exercício traz. Agora, uma pessoa que nunca teve o hábito da atividade física e depois de uma certa idade começa a fazer, claro, é evidente que o organismo vai sentir, o corpo vai sentir.
Mas a cautela é maior, ela tem que ter eu digo a cautela no sentido do tipo de atividade física, não é qualquer atividade física que pode realizar. No começo, todo começo de qualquer indivíduo tem que ter uma adaptação, tanto do exercício, ou se for na academia, para até entender os movimentos, certo? Mas em questão assim do tipo do exercício, aí você tem que adaptar o tipo de exercício para aquela pessoa. Então, todas as pessoas podem fazer todos os tipos de exercícios, né? Mas aí tem que ter o profissional junto, ajudando a adaptar o exercício para a pessoa, para os níveis, né? Da capacidade da pessoa mesmo. O Samuel falava aqui anteriormente, Odilei, até para a gente encaminhar, que houve nessa situação da pandemia muitos adeptos à atividade física, por exemplo, se utilizando de vídeos, por exemplo, de atividades, até inclusive muitas vezes até repassadas por profissionais, mas que não é a mesma coisa que o presencial, inclusive trazendo sequelas essa forma de não ter um acompanhamento presencial. Eu não sei se a palavra certa, mutilados, acho que não seria o termo mais adequado. Mas que tipo de sequela que traz ou que você identificou, vocês profissionais identificaram ou identificam com quando as pessoas buscam justamente essa atividade física sem uma orientação propriamente presencial, enfim, que seja à distância? Sim, durante a quarentena, a pandemia aí, a questão dos meios de comunicação, as pessoas acabam utilizando só daquilo, né? Então, em questão, assim, dos próprios profissionais de educação física, lógico, começaram a direcionar exercícios para as pessoas, isso válido, mas também até houve denúncias de artistas, essas outras autoridades da internet, passando exercícios assim, até mesmo os que, como o senhor falou, os exercícios que eles fazem, eles colocam para as pessoas fazerem também. E aí, por isso que existe a questão do personal trainer, que é o treinamento personalizado. Que para cada pessoa, você tem um biotipo diferente e as pessoas, elas têm que ter um treinamento diferente. Então, se você utiliza de um treinamento para outra pessoa, ela também pode ter ganhos ou resultados, mas não vai ser de maneira eficaz. Então, você tendo um trabalho personalizado com ela ali, já vai ser muito mais eficaz essa parte do treino. E em questão ali das pessoas treinando pela internet ou apenas visualizando vídeos, é muito difícil você ver e você reproduzir 100% correto, ainda mais exercícios multiarticulares, né, que utilizam várias articulações ao mesmo tempo, e você não consegue prestar atenção, principalmente se você é um iniciante, prestar atenção em todos os movimentos. E se você estiver fazendo algo errado ali, você vai sobrecarregar alguma outra coisa. Então é aí onde aparecem as lesões, que você começa o exercício e aí você vai fazendo, na sua percepção está correto, mas aí qualquer detalhezinho ali, com o número de repetições, as vezes que você pratica durante a semana, você tem ali provavelmente uma lesão. É isso? É isso. Agradecemos ao nosso convidado aí, o Samuel, né? Isso. E deixa um desafio aqui, Samuel. Temos aqui 3 colegas, eu não vou incluir o Clodoaldo, porque o Clodoaldo é atleta. É atleta. Aqui, mas os outros aqui são semi-caminhantes. 3. Semi-caminhantes. No meu caso, eu preciso perder aí 5 quilos. Você teria, mais ou menos, se me daria um período aí de quanto tempo para perder esses 5 quilos aí? Não, é tranquilo com não começa com esse negócio de tranquilo que... dedicação, com empenho, o senhor chega aí nesses 5 quilos. E eu tenho que evitar alguma outra, por exemplo, alimentação e bebida, você tem que fazer um controle ou tá liberado? Sim, o exercício físico ele caminha lado a lado com a alimentação. Então, é muito importante ter um controle aí, no caso do emagrecer, né? Do emagrecimento, ter uma ingestão menor de calorias. Então, sim, dá uma reduzida aí na alimentação, ou talvez até no que estar comendo, né? Ou bebendo. Mas o desafio que eu lanço aí para até os próprios ouvintes aqui, os amigos que estamos aqui na rádio, no mínimo 30 minutos de exercícios físicos diários, que seja aí de segunda a sexta, ou
também aos finais de semana, é muito importante, que a recomendação, né, até do colégio americano, é que se você tem no mínimo 30 minutos de exercícios físicos diariamente, você se torna um indivíduo fisicamente ativo. E isso você já vê os benefícios já nitidamente, pois as suas funções, tanto do organismo, entra em um certo equilíbrio que já te ajudam, e a consequência é o emagrecimento mesmo, ou a qualidade de vida, se manter ali no peso. E esse é o lance do desafio aí, 30 minutos no mínimo de exercícios por dia. E sempre com uma orientação, né, claro. Lógico. Feito o desafio. Vamos ao intervalo? São 8h39, daqui a pouco a gente volta.